Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 22 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. Dia 6 de novembro de 2023, a Era Comum, é a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na Parashá Hayé Sará, a vida de Sará. Estamos na segunda aliá, segunda leitura da nossa Parashá da semana. Hoje é o segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Então nós estamos aí no capítulo 23 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 17, e vamos até o capítulo 24 e o verso 9. Temos aí diante de nós a graça bendita de Hashem, do estudo da Torá, uma conexão realmente com o mundo espiritual, trazendo a presença divina, trazendo a luz divina, para que o mundo divino, o mundo espiritual, com o mundo secular, o mundo terreno, possamos dessa forma, sem sombra de dúvidas, termos um equilíbrio, e nesse equilíbrio estarmos juntos, ombro a ombro, com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, e estarmos junto com o nosso povo, fazendo com que a terra seja transformada na moradia de Deus. Um trabalho que teremos o privilégio, a honra de sermos substituídos pelo Mashiach, o justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento mesmo, para completar, aperfeiçoar e trazer plenamente os dias de Mashiach, em que realmente o mal vai ser erradicado da face da terra e será estabelecido Shalom para com Israel e para com as nações. Então os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas para que a terra possa produzir o seu fruto, e assim também a fome será totalmente erradicada em toda a face da terra. Ou seja, os dias de Mashiach é chamado de Geulah, a redenção. E redenção significa, numa palavra bem simples, redenção significa ser livre. Livre de toda e qualquer maldade e as suas ramificações. Livre do nosso ego, do nosso egocentrismo. Livre realmente do nosso maior inimigo, o nosso eu, o nosso ego, que sempre quer realmente fazer com que venhamos criar raízes neste mundo secular e deixemos o mundo espiritual para segundo, terceiro, quarto lugar, Ou seja, o dia que der certo eu dou uma passadinha ali na presença divina para dar um shalom, Não, esse inimigo é difícil, esse inimigo é terrível, onde realmente quer fazer com que estejamos aí sempre buscando as coisas espirituais para segundo e terceiro plano. Então os nossos desafios, amados, é estarmos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, e juntos podemos realmente começarmos, darmos continuidade, melhor dizendo, em erradicar o mal da face da terra, fazer com que venhamos no nosso passo a passo, avançando em frente, não recuando, não ficando prisioneiro no nosso eu, no nosso egocentrismo, na nossa casa, e deixar com que as trevas venham avançar e prevalecer, mas avançando, sempre em marcha, sempre em frente. E assim nós vamos realmente fazendo com que as trevas vão recuando, E assim nós vamos trazendo cada vez mais a presença divina, a luz divina, e nesse sentido o mal vai sendo enfraquecido, ok? Estamos vivendo dias difíceis, sim, principalmente a partir do dia 7 de outubro de 2023, tivemos aí realmente uma ação covarde e traiçoeira pelos extremistas terroristas do Hamas, que veio chocar o mundo com as suas ações maléficas, perversas, cruéis, contra cidadãos civis, bebês,
mulheres grávidas, mulheres e homens idosos, levando cativo, né, mais de 200 pessoas para a faixa de Gaza, né, e só Deus sabe o que é que eles estão padecendo ali, né? Mas as forças de defesa de Israel estão avançando, estão descobrindo cada vez mais os túneis, os lugares onde estão, como que fala, onde eles estão acondicionando, né, guardando o seu arsenal, né, de guerra. Inclusive estão descobrindo cada vez mais de forma patente, debaixo de escolas, hospitais, mesquitas, né? Eles também fazem isso debaixo das mesquitas, né? Aliás, eles não respeitam nem a própria, entre aspas, né, os terroristas, né? Eles não respeitam nem a própria fé que eles dizem que têm, né? Desonrando o próprio Islã na sua originalidade, desonrando os muçulmanos, né, do bem, que realmente querem viver também a sua fé em paz, sossegado, servindo a Allah, né? Então eles não respeitam absolutamente nada, eles não respeitam ninguém, por isso são chamados de extremistas terroristas, né? Então por isso, né, amados, que nós estejamos aí avançando, porque uma coisa é certa, Israel é de fato, né, o bem para as nações. Sem Israel não há o bem para as nações. Então a luta de Israel contra o terrorismo não é só em prol de Israel e o povo judeu, é em prol das nações. Uma das declarações terroristas é, por exemplo, nós vamos conquistar Roma. Então o mundo cristão também está em perigo. As nações também estão em perigo. Veja o que está acontecendo na Europa, por exemplo. Veja o que eles querem com a América, ok? Então, na realidade, amados, a luta, a guerra de Israel contra o terrorismo, contra os extremistas do Hamas, é exatamente um benefício para as nações, né? Enquanto tem entre as nações muitos acéfalos, né? Muitos, como que falam, né? Massas de manobras, né? Que não enxergam um palmo diante do nariz, né? Ficam fazendo protesto contra Israel, a favor do Hamas, e essa é uma boa parte desses manifestantes. Se os extremistas dominarem aí a Europa, a América, eles são os primeiros a serem cortados, são os primeiros a perderem a cabeça. Por quê? Porque massa de manobra para eles não interessa. Então esses acéfalos, eles não sabem nem o que estão defendendo. É aquela questão, né, em que muitos, no YouTube principalmente, nós temos aí várias lives, né, ou documentários que mostram, né, que pessoas que começam a criar dentro das suas casas animais selvagens, crocodilo, cobras, por exemplo, né, acabam se virando contra o próprio criador, né, ou o próprio tratador, né? Então vai criando lá dentro de casa lá um crocodilo, uma cobra, aí depois chega num determinado momento, a própria pessoa é o alimento, né, dos animais selvagens, né? Assim são os terroristas, são animais selvagens. Vai defendendo, vai protegendo, vai passando a mão na cabecinha deles. Aí você vai ver depois o que vai acontecer com você mesmo, com o seu povo, com a sua fé, né? E assim sucessivamente. O objetivo dos terroristas é dominar o mundo ocidental, é dominar realmente, né, a América, a Europa, e vai vir coisa boa junto com eles? Negativo. Então esse pessoal aí acéfalo, né, sem cérebro, sem intelecto, né, que fica aí defendendo terrorista,
é como se estivesse criando aí um crocodilo, uma cobra dentro de casa. Depois de estar bem robusta, né, o próprio tratador é o primeiro a ser engolido pela serpente, pelo crocodilo, né? Então a luta de Israel, resumidamente, a luta de Israel contra o terrorismo é um benefício para as nações, mesmo que algumas nações estejam contra, e mesmo que haja aí manifestações aí nos quatro cantos aí entre as nações, né? Aquela velha retórica, né, dos militantes, né? Mas está morrendo crianças lá na faixa de Gaza, né? Nós não podemos esquecer que num ninho de serpente tem filhotinhos e tem ovos, né? E quando alguém descobre um ninho de serpente, né, as pessoas realmente acabam matando a mãe cobra, os ovos e os seus filhotinhos, né? Porque sabe que vai fazer um grande mal amanhã ou depois, ok? Então essa é uma questão. O corredor para aqueles que querem viver, né, em direção ao Egito está liberado. Então aqueles que querem viver estão indo embora, os cidadãos civis, né? Os que estão ficando lá na faixa de Gaza, infelizmente, né, são familiares, pais que já são militantes dos terroristas e estão educando seus filhos para também o serem. Lembrando mais uma vez que os terroristas de hoje, né, a crueldade que eles fizeram no dia 7 de outubro, ao invadir Israel e atacar a população civil, há 20 anos atrás eles eram crianças. Olha o que eles fizeram hoje. Entendeu? Olha o que eles fizeram hoje, na atualidade. As crianças hoje, militantes, filhos de militantes lá na faixa de Gaza, daqui a 20 anos, serão os substitutos desses atuais terroristas. Vem coisa boa por aí? Não. Então, ninho de serpente. Encontrou a mãe cobra, o ninho, os seus ovos e filhotes, tem que ser eliminado, né? Infelizmente, essa é a realidade. E eles não respeitam os próprios filhos, porque usam eles como escudo humano. Então, essa é a realidade. Então, o crime de guerra, quem está cometendo é o próprio grupo terrorista Hamas. Os pais dessas crianças que colocam eles ali como escudo humano, são eles que estão cometendo crimes de guerra. Israel está em ação para eliminar a força do inimigo e para resgatar aqueles que foram sequestrados. Está acontecendo? É duvidoso o número ou os números que vêm da faixa de Gaza. Por quê? Porque os números que vêm da faixa de Gaza, eles são orquestrados pelo próprio grupo terrorista Hamas. E você vai confiar nos dados que vêm do grupo terrorista Hamas? Como diz, né, aquele famoso quadro, né, do Chico Anísio, né? Tem foto, tem nome, tem endereço, tem certidão de nascimento daqueles que eles estão dizendo que 2.000 crianças morreram. São dados duvidosos, amados. Só acredita, né, nos dados enviados da faixa de Gaza, enviados pelos terroristas, quem realmente é facilmente manobrado. A sua mente não é firme. Não está firme nem na palavra divina e nem está firme nem em Deus. E principalmente uma pessoa que diz que crê em Deus e se lança contra Israel e acredita no Hamas, então ele precisa rever os seus conceitos, porque os seus conceitos estão redondamente corrompidos, entendeu? Então essa é a questão que precisa ser analisada, ok? Então por isso, né, amados, que nós possamos aí realmente continuar com as nossas preces em favor de Israel, na sua luta contra o terrorismo, porque é um bem para as nações, para os povos. Não restam dúvidas, ok?
Já tentaram dizer que Israel atacou o hospital e depois as imagens comprovaram que os próprios mísseis, foguetes do próprio grupo terrorista foi que caiu no hospital. Tentaram dizer que atacou um comboio de ambulâncias, mas já foi comprovado que esse comboio de ambulâncias tinha ali o que? Terroristas procurando fugir da faixa de Gaza, certo? Querendo se misturar com a população civil, fugir dali e fazer barbaridades depois em outros lugares, certo? Essa é a questão. Precisa tomar cuidado com as informações que vêm de lá. Elas são informações falsas. A sua raiz, ela é negativa. A sua raiz, ela é fraudulenta, porque vem dos próprios terroristas, ok? Então, essa é uma realidade que está sendo aí de fato. Também reportagens, né? Isso não é nem de Israel, reportagens aí das emissoras de televisão. Mostraram claramente, usando bonecas para dizerem que eram crianças que estavam morrendo. E eram bonecas, né? Então, amados, nesse momento, realmente é uma guerra espiritual, é uma guerra do bem contra o mal, da luz com as trevas. E à medida que você dá credibilidade às trevas, à mentira, aos terroristas, você está anulando a luz na sua vida. Então, por isso, realmente precisa tomar muito cuidado com as informações que você vem recebendo aí, né? O embaixador de Israel na ONU, né, fez um pronunciamento, porque realmente querem de todas as formas, né, a Organização das Nações Unidas, que nunca é a favor de Israel, né, querem mais uma vez fazer uma resolução contra Israel, né? E o embaixador de Israel na ONU, né, mostrou para ali os delegados das nações aquilo que os próprios terroristas filmaram, né, as atrocidades. Então, aquela questão, né, amados, é o bem contra o mal. E se nós dermos margem ao mal, ele vai continuar avançando. Mas se nós fortalecermos o bem, as nossas preces, salmos sendo recitados em favor de Israel e das forças de defesa de Israel, a nossa de Tzedakah sendo também fortalecida, né, para que nós possamos aí, através das preces, as preces diárias, salmos, Tzedakah, fortalecendo atos de bondade, nós vamos vencendo o mal sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, está diante dos nossos olhos. São as pessoas que decidem se vão seguir as trevas ou se vão seguir a luz, se vai seguir o bem ou se vai seguir o mal. E cada decisão tem as suas consequências óbvias, ok? Então, é você que escolhe. O tempo é um tempo difícil que nós estamos atravessando. É um tempo realmente tenebroso. Não é tempo de nós estarmos aí com brincadeira, seja ela de qual for. Não é tempo de nós pedirmos um tempo para Deus, né? Dá um tempo aí que eu vou ali e volto daqui a pouco, né? Não. É um tempo que nós precisamos estar envolvidos com as nossas preces diárias, com a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diário, assim como as preces são diárias, o nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis universais, a nossa de Tzedakah, são os nossos alicerces para vencermos as trevas, para vencermos as forças do mal. E é por isso que é importante para que nós estejamos nesta linha de ordem espiritual e com ações, né? E com ações, fazendo ações para que nós possamos vencer o mal. Então, por isso, né, não vamos realmente aceitar que seja quem for que venha dizer algo contra Israel, não aceite. Não aceite.
né? Nós não aceitamos realmente. Nós estamos realmente a favor de Israel, a favor do povo judeu, na luta contra o terrorismo. E nós estamos apoiando de forma incondicional. E por isso, seja quem for que realmente venha contra Israel e venha fazer comentários contra Israel, nós simplesmente dizemos, de uma forma ainda bem educada, a porta é a serventia da casa. Você não foi obrigado a vir aqui. Você veio porque quis. Mas se você não está dentro do nosso padrão, nós convidamos você. A porta é a serventia da casa. Tchau. Vai atrás da sua visão, vai atrás da sua livre escolha e sofra as consequências da sua péssima escolha. Porque é uma realidade. Hoje, estar contra Israel é uma péssima escolha. Então, por isso, vá atrás da sua escolha, ok? Ninguém te obriga a nada aqui, ok? Por isso, nós estamos sendo bem claros na nossa posição aqui. Nós somos a favor, de forma incondicional, a Israel na sua luta contra o terrorismo. E nós não aceitamos nenhuma crítica contra Israel nesta luta contra o terrorismo. É uma guerra. É uma guerra. Lamentamos todas as mortes de civis, não dos terroristas. Lamentamos todas as mortes de pessoas inocentes, porque as crianças, infelizmente, não têm o poder de decisão, mas os seus pais respondem por elas, e os seus pais são militantes terroristas, e estão levando os seus filhos desde cedo realmente a serem militantes terroristas. Então nós lamentamos as suas mortes, sim, lamentamos as suas mortes, mas é uma guerra, e nós não podemos esquecer que os terroristas de hoje, há 20 anos atrás, eles foram crianças, e olha o que eles fizeram ao nosso povo judeu no dia 7 de outubro, entendeu? Então, é uma guerra, e vai mesmo que realmente Hashem Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, esteja à frente do seu povo, para podermos realmente termos a vitória completa e absoluta contra Hamas, os terroristas e os seus asseclas, aqueles que se unirem com eles, que também sejam vencidos nessa luta aí. É a luta do bem contra o mal, é a luta do mal contra o bem, é a luta da luz contra as trevas, e é por isso que nós não podemos recuar. Vamos seguir em frente nessa jornada. E por isso a nossa prece hoje para o bem, para a luz, para Israel, as forças de defesa de Israel, para as vítimas que estão se recuperando, para os enlutados e para aqueles que estão encarcerados, como sequestrados que foram pelos terroristas. Hoje nós vamos fazer o Salmo número 100. O Salmo número 100 diz o seguinte: um salmo de ação de graça. Por que um salmo de ação de graça? Porque nós cremos na vitória. Temos a certeza da vitória de Israel contra o terrorismo. Temos a certeza de que o guardião de Israel não dorme nem cochila. E por isso ele, de fato, está à frente das forças de defesa de Israel e já decretou a vitória. Então, a ação de graça é agradecer a Deus antecipadamente pela vitória contra o terrorismo. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, isto é para toda a terra. Por quê? Porque a vitória de Israel é um bem e uma bênção para todas as nações. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo o Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele e servi-o com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus. Ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor.
Com ação de graças atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome. Porque pleno de bondade é o Eterno. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Amém. Amém. Né? Não seria necessário repetir, mas é bom repetir, porque infelizmente tem muitos acéfalos por aí que não compreendem, mas vamos repetir. A guerra de Israel é contra o terrorismo, não contra a população civil palestina. A guerra de Israel é contra o terrorismo, Hamas e os seus asseclas. Não é contra a nação árabe, não é contra os muçulmanos, ok? Então, isso que fique bem claro, como o nosso primeiro-ministro deixou bem claro, realmente, nas suas entrevistas. Lembrando que dentro de Israel existe mais de 2 milhões de árabes, muçulmanos e palestinos, na sua totalidade, que trabalham dentro de Israel e que vivem muito bem com o povo judeu, ok? Então, é por isso mesmo que o pessoal do bem, né, árabes, palestinos, muçulmanos, que realmente querem viver em paz a sua própria fé, sem atrito com ninguém, né? Como diz o outro, cada um no seu quadrado, né? Então esse pessoal do bem, eles querem viver a sua fé também, e eles não são favoráveis ao Hamas, aos terroristas, ok? Então que isso fique bem claro nessa retórica que não seria necessário, mas é importante fazer, ok? Nesses tempos difíceis, os nossos sábios trazem para nós, do Rabad, realmente melodias racídicas, né, que estão sendo entoadas. Você vê as imagens aí das forças de defesa de Israel, né, cantando, dançando, celebrando casamento, o rolo de Torá que os rabinos estão levando ali no meio das tropas, né? E ali os soldados, as forças de defesa de Israel, cantando e dançando em torno, né, da Torá, dos rolos de Torá, etc. e tal, fazendo preces, etc. e tal, né? Então, existem algumas melodias racídicas que é exatamente para esse tempo conturbado, para poder elevar espiritualmente as forças de defesa de Israel, a própria população, né? E também trazer através das melodias racídicas, né, a força para a emuná e o bitachon, a fé e a confiança na providência divina, em Hashem Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Entre estas melodias racídicas, tem, por exemplo, né, Roshia et Amecha, que significa salve sua nação. A letra deste cântico ela é baseada no Salmo 28 e o verso 9, onde diz: livra o teu povo e abençoa a tua herança, cuide deles e exalte-os para sempre, né? Então, esse é um dos motivos porque temos a confiança na vitória completa sobre os terroristas, as forças do mal. Outra melodia racídica, ela é chamada de Eu Tenho Fé em Você, que é Behar Hashem Hassit, né? É baseada no Salmo 71, no verso 1, né? Onde fala que em ti, ó Hashem, tomei refúgio, deixe-me nunca ter vergonha, certo? Ou seja, somente em Hashem que realmente Israel e aqueles que confiam no Eterno não passarão vergonha, ok? Então este é o Salmo 71, verso 1, que também ele foi entoado em homenagem, né, aos 70 anos de aniversário do Rebbe, ok? Então esse é outra canção racídica, né, muito conhecido, chama Eu Acredito, que é exatamente Ani Ma'amin. Ela está baseada dentro dos 13 princípios, né, da fé judaica, o 12º, que fala exatamente: acredito com total fé na vinda de Mashiach
E embora ele possa demorar, ainda espero todos os dias pela sua vinda, né? Então, no hebraico, né, esses 13 princípios, um dos 13 princípios da fé de Maimônides, né, que fala sobre a questão de a revelação de Mashiach, é o 12º princípio, né, que é uma canção muito conhecida, né, Anima Amin, Be'emuná Sheleimá, Beviat Hamashiach, Veaf Alpi, Sheit Marmeia, Imikol Ze, Arrake, Lo, Bechol, Yom, Sheyavo, né? Então, anima a mim, Bemuná Sheleimá, né? Uma canção muito conhecida e que você certamente já ouviu, sem sombra de dúvidas, esta canção aí. Então, é uma das canções em que são entoadas ali na frente da batalha, no meio das tropas de defesa de Israel. Outra canção também é A Queda dos Ímpios, que fala essa canção. Ela é Vechol Karnei, né? Ela é baseada nos Salmos 75 e 132. O Salmo 75 é usado o verso 11 e o Salmo 132, o verso 18, né? Então essa canção ela diz assim: destruirei o reinado dos ímpios, e o poder e o brilho dos justos serão elevados. Os inimigos dos justos vestirei de vergonha, enquanto a coroa dos justos brilhará. Então essa também é uma das canções, né? Vechol Karnei, né? Rechaim, né? Rechaim são os perversos, os ímpios, né? Então, serão realmente destruídos, vencidos, derrotados. E quem vai prevalecer? Exatamente a coroa dos justos brilhará, ok? Uma outra canção aqui diz reconstruir Sião, que significa que Elohim, Yoshia Tzion, né, que é baseado na canção do Salmo 69, versos 36 e 37, que diz: Deus redimirá Sião e construirá as cidades de Judá, e eles habitarão lá e a possuirão. Os descendentes dos seus servos a herdarão, e aqueles que amam o seu nome, o nome do Eterno, se estabelecerão ali. Baruch Hashem. Amanhã vamos falar mais algumas das canções racídicas para esta época aqui difícil, ok? Amanhã também nós estaremos falando sobre o encontro do chefe da inteligência israelense, né, com Oreb. Nós vimos esses dias atrás o encontro de Benjamin Netanyahu, que na época ele era embaixador de Israel na ONU, o atual primeiro-ministro de Israel, né? E vimos aí realmente, através do testemunho de Alan Becker, né, que trouxe esse encontro do Benjamin Netanyahu com Oreb, né, e realmente aquela conclusão, né, se tivéssemos ouvido Oreb, realmente não estaríamos numa situação como estamos naqueles dias, né, do conflito ali com os terroristas do Hezbollah no sul do Líbano, norte de Israel, e não estaríamos nessa situação atual, ok? Se realmente o governo israelense tivesse ouvido o conselho do Rebbe, ok? E agora aqui, amanhã nós vamos trazer aqui o encontro do chefe da inteligência israelense, né? O chefe do Serviço Geral de Segurança Israelita, conhecido como Shabak, né? Você está ouvindo muito nos dias de hoje aí a questão do Beit Din, o Shabak, né? As forças de inteligência de Israel em ação. Entre elas você está ouvindo aí o Shabak. O Shabak é exatamente o Serviço Geral de Segurança Israelita, da nação e do povo de Israel, ok? Então, nesta época aqui, Yaakov Peri traz para nós
esse encontro do chefe da inteligência israelense, né? E nós vamos ver aí esse encontro, o resultado dele, né? As conclusões que o chefe da inteligência israelense coleta. Para você ter uma ideia, né, o chefe da segurança do Serviço Geral de Segurança Israelita, o nome dele é preservado como altamente secreto. As fotos, né, dessas pessoas que ocupam esses cargos de serviço de inteligência de Israel, as fotos, nomes, familiares, endereços, são altamente secretos. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. É altamente secreto, para você ter uma ideia. E nós vamos ver amanhã, né, esse encontro com o Rebbe, deste personagem aí, né? Então, a locomoção deste personagem de Israel para a ONU na época era algo altamente secreto. Pouquíssimas pessoas sabiam do seu deslocamento, né? Mas só que quando ele chega em Nova York para ir lá na ONU, né, os talmidim do Rebbe estavam aguardando ele lá no hotel onde ele ficaria hospedado, e falaram para ele: o senhor deseja conhecer o Rebbe te aguarda. Então foi para ele uma grande surpresa, porque a sua viagem foi tratada altamente secreta. Como que o Rebbe sabia que ele estaria ali, que ele chegaria ali, né? Então, outras coisas semelhantes nós vamos ver amanhã. Não perca, ok? Nós estamos na nossa segunda aliá. Estamos no capítulo 23 de Gênesis, a partir do versículo 17. E vamos até o capítulo 24, verso 9, né? Eu amo as histórias do Rebbe, né? Se eu fosse filho do Rebbe, eu teria uma grande satisfação, teria uma grande honra de poder dizer ao Rebbe, né? Eu tenho honra, eu tenho orgulho de ser o teu filho, né? Mas, né, como acho que não posso falar dessa forma, mas uma coisa eu posso. Como emissário do nosso Rav Yaakov Geranstadt, né, a liderança do Neinu Brasil, e o nosso Rav é emissário do Rebbe, então, de uma certa forma, nós somos emissários do Rebbe, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho um grandíssimo orgulho de ser emissário do nosso Rav e ser emissário do Rebbe, né? E realmente é espetacular, maravilhoso as histórias do nosso Rebbe, né, amado? Então, fica aquela questão aí, né? O Rebbe sabia muito bem o que falar sobre política, né? Ele sabia muito bem. E nós vamos ver mais uma vez amanhã, ok? Então é isso daí, vamos em frente? Nós temos aí então exatamente a questão de Avraham, em que ele vai comprar a gruta de Marpelá, né? Uma gruta em Marpelá, né? Marpelá é uma localização onde a gruta ali estava localizada, né? Então nós temos aí algumas características, né, nessa questão da compra, né? Nós temos aí no verso 11, por exemplo, Efron, né, filho de Tsohar, que era o dono daquele campo. Então, no verso 11, ele fala 3 vezes, né? Não, meu senhor, eu não aceitarei o teu dinheiro, ele diz. Ouve-me, eu já te dei o campo uma vez. Depois, ponto, uma nova frase. E eu te dei a caverna que está ali. Segunda vez, ponto, terceira frase. Aqui, na presença dos filhos do meu povo, eu a te dei. Terceira vez que Efron diz a Avraham que tinha dado o campo para Avraham. Mas Avraham sabia que Efron era uma pessoa egoísta, era uma pessoa que era escrava do dinheiro. Então ele queria, na realidade, lucro. Ele queria ganhar com a situação daquela questão, né? Lembra daquele ditado que diz assim,
se alegrar com a desgraça do outro, entendeu? Se alegrar com a desgraça do outro, né? Levar vantagem com a desgraça do outro. Então é isso daí. Efron queria levar vantagem, né? Ele não queria nada de graça, dar de graça para Abraham, né? Como diz o Anderson aí, né? De graça nem injeção na testa, né? Esse é um velho ditado, não resta dúvida. De graça nem injeção na testa, é verdade mesmo, né? Então Abraham não queria essa injeção de graça de jeito nenhum, né? Então ele sabia que esta afirmação 3 vezes, na realidade, ele estava querendo dizer: qual é o preço que você me dá? Fala um valor, lança uma proposta. Na realidade, era isso que Abraham estava vendo com esta, entre aspas, afirmação: eu te dei. E diante, né, das testemunhas, ele estava confirmando: que as testemunhas estão vendo que eu não quero te vender nada, eu quero te dar, né? E nas entrelinhas ele estava dizendo a Abraham: lança uma oferta, diga um valor, manda uma proposta. Então, em cada uma dessas 3 vezes, ele estava dizendo exatamente isso. E Abraham compreendeu, né, realmente o interesse de Efron. E ele confirmou: não quero nada de graça. Essa injeção você guarda para você, eu quero comprar por direito legítimo. A partir do momento que eu comprar, eu tenho a escritura. E eu tendo a escritura, então é meu e dos meus descendentes. Então aí, Efron é que lançou o preço. Então foi onde que nós vimos aí no verso 16, né? Onde Efron disse, né, para Abraham, né, 400 shecalim em moeda corrente, né, em moedas de prata. O que é isto entre nós dois? Isso é uma bagatela, né? E na realidade 400 shecalim em moeda de prata era uma fatura milionária. Era algo assim, algo que valia R$100 e pediram 1 milhão. Entendeu? Foi isso daí que Efron fez. Mas Abraham não questionou. Esse é o seu preço? Então ele mandou os seus pesarem realmente as 400 moedas de prata de shecalim, né? E pesou, tá aqui. Esse é o preço que você deu, então tá aqui o seu preço. Foi abusivo, etc e tal? Foi. Não tinha PROCON na época também, né, para poder reclamar, não é verdade? Né? Então não tem PROCON, não tem nada. Esse é seu preço, tá aqui o seu preço. Pá! Agora a escritura é minha. Então a partir desse momento, esse campo, e olha bem que era dentro da terra prometida, certo? Deus já tinha dito a Abraham: eu dei esta terra aos seus descendentes. Entendeu? Então, Abraham sabia que no futuro próximo a terra seria, né, seria realmente dos seus descendentes. E Isaac, por exemplo, seu filho, é o único que não, dos patriarcas, é o único que não saiu da terra prometida, permaneceu em Canaã. Então Abraham sabia disso, mas temporariamente Efron, né, e os seus estavam tendo ali temporariamente um domínio daquela terra. Então Abraham veio: não, vamos comprar, está aqui, comprou, deu o preço, né, recebeu a sua escritura. Então agora a descendência de Abraham tinha garantido a gruta em Marpelá. Tanto é que está até hoje lá, realmente sob o domínio judaico 100%. Né? Um dos comentaristas, Paner Razá, ele diz assim, que Abraham, quando comprou a gruta de Marpelá, na realidade, ele comprou um cúbito para cada um dos 600 mil judeus que saíram do Egito. Então, ou seja, na realidade, segundo Paner Razá, ele está dizendo: Abraham, ele de fato comprou, adquiriu legalmente essa porção para a sua descendência. Segundo os comentaristas do Hassidismo, eles ainda falam sobre essa questão de que Abraham comprou um cúbito de terra para cada judeu,
podemos concluir que a compra do campo de Macpelá foi o primeiro passo em direção à redenção final. Olha a visão racídica sobre esta compra de Abraão. Quando Abraão ele compra esse campo de Macpelá, é o primeiro passo que Abraão deu em direção à redenção final. Os dias de Mashiach. Vejam bem o pulo em que Abraão deu. Por isso que fala sobre a questão do pulo quântico, que é uma coisa que não tem dimensão. Humanamente falando, não tem como dar este pulo, a não ser pela fé, pela confiança em Deus. Ou seja, Abraão, ele saiu dos seus dias e ele deu um pulo de milhares de anos para frente, para a revelação do justo Mashiach, para a redenção final. Onde ele deu esse passo, mostrando de forma bem clara que ele tinha confiança que Adão e Havá, ele e Sará, Yitzhak e Rivka, Yaakov, Leia, ali sepultados na gruta de Macpelá, ressuscitarão nos dias de Mashiach, para a redenção final. Então Abraão estava dando um pulo quântico de milhares de anos para frente, dizendo de forma bem clara: sim, eu confio, eu creio e eu tenho fé que o justo Mashiach há de se revelar naquele momento, e então teremos a ressurreição e dela participaremos. Então, nesse sentido, amados, nós vemos aí que a gruta de Macpelá não foi uma aquisição pelo bel prazer de Abraão. Não foi simplesmente porque ele abriu mão, praticamente, de quase toda a sua riqueza para comprar a gruta de Macpelá. Ele abriu mão, realmente, de riquezas materiais para tomar posse de uma riqueza espiritual. Aparentemente, apesar de ser uma gruta, apesar de ser um local chamado de túmulo, que é mais facilmente conhecido por todos, um lugar de sepultamento, aparentemente um lugar de morte, Abraão não estava vendo a morte, ele estava vendo a vida. Abraão não estava vendo ali restos mortais no sentido de simplesmente voltar ao pó para cumprir o desígnio divino, a determinação divina, mas ele estava vendo ali corpos sendo ressuscitados nos dias de Mashiach. Por isso, Abraão, chamado também de o pai da fé, poder ver milhares de anos pela frente, algo maravilhoso, fantástico, que há de acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, com a revelação do justo Mashiach. Está entendendo, amados, que nada na Torá é por acaso? Que absolutamente nada caiu de paraquedas na Torá? Deus tem propósito em cada vírgula, em cada acento, em cada letra. Ele tem propósito, ele tem objetivo. E é por isso que, de fato, o hebraico é o fogo negro sobre o fogo branco. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos desapegarmos da Torá e nos desapegarmos do estudo da Torá, do estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações. Vamos em frente, porque esse é o único caminho que já antecipadamente Deus diz: você é um vencedor. Você tem um lugar já garantido no Olam Rabá, no mundo vindouro, a vida eterna, que já está além da redenção final. É o salto quântico de Abraão ao adquirir a gruta de Macpelá. E quando nós abandonamos a idolatria,
quando nós abandonamos a nossa vã maneira de viver para podermos abraçar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós tivemos, né, a ousadia de dar um passo à semelhança de Abraão, um salto quântico para os dias de Mashiach, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então nada é por acaso, amados. E é por isso que a Torá, as 7 leis de Noah, suas ramificações, ela é a base, porque elas são, apesar de falarmos a Torá e as 7 leis de Noah, parece que são coisas distintas, separadas. Não, elas são íntegras. Elas estão juntas e unidas. Por isso, o povo judeu e o povo não judeu, que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, andam ombro a ombro. Torna-se um povo, porque somos filhos de Deus. E esse é um dos grandes segredos do nosso nascimento. O teu nascimento também não foi algo por acaso. O teu nascimento não foi algo que caiu de paraquedas. Todo nascimento, mesmo que venha de forma que você possa dizer, mas será que é da vontade de Deus? Às vezes aconteceu de alguma forma inesperada, no ponto de vista humano, mas todo nascimento é plano divino, é vontade divina. Porque cada vida que nasce tem um propósito divino que Deus estabelece para cada alma. E a tarefa suprema de cada alma é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. O problema não é o nascimento de uma criança. O problema vem depois. O crescimento, a educação. Quais são os caminhos que os pais vão dar aos seus filhos? É aí que está o problema. Mas todo nascimento é o milagre da vida. É o propósito divino. É a vontade divina que aquela vida venha realmente cumprir a sua tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É esse nascimento para aquela vida ser luz entre as nações. Mas o problema é, de fato, os pais que acabam muitas vezes desvirtuando o caminho de luz destas crianças. É aí que está o problema. Mas o propósito divino é o melhor para cada vida que nasce. Então, por isso, né, o nosso nascimento não é também algo que caiu de paraquedas. Mesmo que possa ter vindo por meios inesperados ou por meios trágicos, mas o nascimento de uma vida é um milagre de Deus. E nós não podemos duvidar disso em hipótese nenhuma. Porque cada vida que nasce, Deus dá uma alma para aquele corpo. Para aquela vida poder ser algo bom, de luz, de bondade, e para transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Esse é o propósito de Deus para cada vida que nasce. Então, por isso, dentro dessa mesma visão, né, quando nós tivemos com Adão e Havá, o propósito que Deus tinha era exatamente esse para toda a humanidade. Mas, pelos desvios no caminhar, Deus ele restaura esta questão que Adão e Havá, né, acabaram desvirtuando, e a nação antes do dilúvio também acabaram desvirtuando todas as coisas. E depois tivemos o pós-dilúvio com Noé, e aí nós viemos com Abraão. Então, com Abraão, Deus agora ele renovou realmente esta aliança. Então, ele trouxe de forma específica para o povo judeu, através de Abraão, o renovo deste propósito para a humanidade. Para que a humanidade possa ser resgatada.
através de Abraão e a sua descendência, o povo judeu. Por isso, o propósito de Deus, e ele falou muito bem isso para Moshe mais ali na frente, que o povo judeu é a luz para as nações. Não tem outra luz para as nações. Qualquer nação ou qualquer personagem que seja apresentado como luz para as nações é realmente fake news. É plágio. Porque a luz para as nações é o povo judeu. Sem o povo judeu, as nações estão em trevas e entregue ao seu caos absoluto. Por isso, uma das características em que Deus ele faz o pacto com Abraão, depois ele vem e confirma com Isaac e reafirma com Jacob. Uma das características, ele fala que o povo judeu é como a areia do mar. E muitas vezes as pessoas não entendem o que quer dizer a areia diante do mar. Ao olhar o mar e a areia, nós sabemos que a areia do mar, a praia, ela é o limite para o mar. Então o mar ele vai até ali. As areias são os limites para o mar. Ok? Então o que significa? Se a descendência de Abraão é como a areia do mar, e o mar em si representa as águas que representam as nações, então a areia e mar, a areia povo judeu, mar as nações. O povo judeu é o limite das nações. Por isso que as nações têm um ódio gratuito contra Israel, contra o povo judeu. Porque Deus estabeleceu o povo judeu como limite das nações. E a partir de 14 de maio de 1948, ninguém conseguiu vencer mais o povo judeu. Por quê? Porque entramos, como diz muito bem o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós somos a 7ª geração. Estamos vivenciando o 6º milênio, já vivenciando o 7º milênio, porque já ultrapassamos a metade do 6º milênio. Então nós já estamos vivenciando o 7º milênio. Nós somos a 7ª geração para o 7º milênio, em que será estabelecido a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, a revelação do justo Mashiach para estabelecer o reinado do 7º milênio, em que serão todas as coisas realmente retificadas. E isso significa algo muito, muito bom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'divaro. O café da Edna está de volta. Baruch Hashem. Isso daí para dar uma força. Diz que café dá uma força, né? E há um ditado popular que diz assim, como que é mesmo, Edna? Depois de uma boa refeição. Pode falar mais alto, por favor. Depois de uma boa refeição, um cafezinho é ótimo. Esse é um ditado popular. Depois de uma boa refeição, um cafezinho é muito bom, é ótimo. Né? Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, dentro desse aspecto aqui, de fato, desde 14 de maio de 1948, ninguém mais conseguiu vencer a nação de Israel. E não vão conseguir mais. Por quê? Porque o retorno para a terra prometida é definitivo. E ninguém mais vai tirar o povo judeu dali. E Jerusalém é e vai permanecer como a capital eterna e indivisível de Israel. E isso será estabelecido cada vez mais daqui para frente. Então, por isso, 7 de outubro de 2023, o start da redenção foi confirmado, porque o nosso Rebbe Menachem Mendel, desde 1951, ele vem afirmando exatamente que nós somos a 7ª geração. Falando especificamente para o povo judeu, o Rebbe diz, nós somos a 7ª geração, a última geração da Galut, do exílio, e a primeira da Geulah, da redenção. Então, as nações estão fazendo parte desta 7ª geração. Então, nós somos
a história final, para a redenção final. Então, daqui para frente, é Geulah mesmo, é redenção mesmo. E nós precisamos estar cada vez mais conectados com a redenção. E é por isso que nós vamos estar frisando exatamente a questão da redenção no nosso dia a dia, né? Então o nosso Rebbe fala desse destino precioso do povo judeu, certo? O limite das nações, então as nações vão cair realmente diante de Israel. Levantou-se contra Israel, cai. Como o exemplo foi dado, o Egito, os Medos e Persas, Grécia, Roma e por aí afora vai. Depois do Holocausto tem o quê? Teve aí a questão aliás, no Holocausto tivemos a questão nazista, etc e tal, certo? Então, vira e mexe, nós vemos aí alguns pelegos se levantando aqui, ali e acolá, mas é para serem derrubados definitivamente. É o que vai acontecer e está acontecendo com o Hamas e os terroristas. Estão sendo derrotados para não se levantarem mesmo. Por quê? Porque é o tempo da redenção. E essas forças negativas destrutivas vão caindo por terra. Então, daqui para frente, o que nós vamos ver? Nós vamos ver cada vez mais judeus retornando para a fé monoteísta, com fundamento judaico. Nós vamos ver cada vez mais entre as nações não judeus retornando para o princípio da sua criação, ou seja, do seu nascimento. Porque toda pessoa, quando nasce, ela é essencialmente monoteísta. Por quê? Porque Deus criou a sua alma. E Deus criou a sua alma monoteísta. Na crença do único Deus. É depois do caminhar aí que houve os desvios. Então, mais e mais não-judeus estão retornando ao monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque a centelha divina que está em cada vida, ela está a chama, o fogo vivo, ansiando pelo único Deus vivo. É isso que está acontecendo. Então é o retorno do povo judeu, cada vez mais ao monoteísmo com fundamento judaico, e cada vez mais os não-judeus realmente retornando para a fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica. Ou seja, nós estamos num caminhar, numa jornada monoteísta que não tem mais volta. Se você pensar em voltar, é porque você já não está firme na sua fé monoteísta. Então você precisa rever os seus conceitos. Porque não tem como pensar em recuar. Não tem mais como. É a jornada final. É o caminho final. Ou seja, não tem mais como diz, né, a palavra do Eterno através do profeta Isaías, né? Ouvirás uma voz que te diz: este é o caminho. Não desviai nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é a nossa jornada. E é por isso que nós vamos realmente em frente nesse sentido. E é por isso que, de fato, realmente, quando Abraham comprou a gruta de Marpelá, ele deu um salto quântico de milhares de anos. Ele, naqueles seus dias, ao comprar a gruta de Marpelá, ele já deu aquele pulo quântico para milhares de anos para frente, visualizando e vivenciando pela Emuná e Bitachon os dias da redenção com Mashiach. Então, por isso, amados, vamos em frente nessa jornada sem sombra de dúvidas, ok? Vamos deixar aqui o nosso shalom hoje para o Márcio Rosenthal, São Paulo, capital. A Maria Soares, Campinas, São Paulo. O casal Ângela Rodrigues e Arlan Tavares, de Pacatuba, Ceará. A Maria do Socorro Salles, Brasília. O casal Jaqueline e Luciano Picon, Osasco, São Paulo. O João Luiz Martins, de São Borjas, Rio Grande do Sul.
Yosef Ben Yosef, Meire Leandro, da cidade de Tailândia, no Pará, Cátia Oliveira, São Paulo, capital, Moisés Pires de Castro, Bebedouro, São Paulo, Moshe Assulam Ben Chayá, de Manaus, Amazonas, Célia Bina, São Paulo, capital, Odecido Santos Leite, Tânia Libanês, Pirajuí, São Paulo, Silvio Aurélio Schmidt, de Blumenau, Santa Catarina, Oliveira, engenheiro da cidade de Itaporanga, São Paulo, né? Oliveira, engenheiro, né? Então, Oliveira, engenheiro, então, serviço de engenharia. Janice Pereira, Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, Eliana Ferreira e o grupo que está ali junto, né, em Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro. José Manso Barbosa, da cidade de Moju, no Pará. Abel Secom, Chapecó, Santa Catarina. Valda Santos, Sergipe. A Inês Pagliassi Zamora, aqui de Pirajuí, a irmã da nossa querida Edna. Carlos Magno Andrade Reis, Salvador, Bahia. Damião Alves, Brasil. Sidney Moreira, Rita Tutle. Marisa Machado de Lima, Josineide Santos, Cinha Barbosa, Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, Mauá, Grande São Paulo, Abimael Amorim, também de Campinas, a Jaqueline Teixeira, Vila Velha, Espírito Santo, Eduardo Faria, Luiz Miguel, da cidade Veloso, Piauí, Margarida Andrade, Virlene Oliveira Borges, a Roseli Aparecida Taborda de Carvalho, Santa Catarina, a Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, né? E você que está aí conosco, né? O Claudemir, a Edilane, né? O Anderson, a Luciana Rodrigues, quem mais está por aqui, ao vivo e a cores? Vamos ver aqui. O Robson, o Anderson, de fato... Anderson Gonçalves, quem mais? Você viu aí? Robson Cristina Torresan. A Tereza Jacinto, lá de Ribeirão Preto. Moisés Pires de Castro. Moisés Pires de Castro. Eu já falando do Moisés, já falamos. Já. O Robson e a Cristina Torresan, tá por aí. Maria Soares. A Maria Soares, a Miriam Oliveira Vidal, a Maria Isabel Gouveia, né? A Bel tá aí também. A minha querida irmã lá de Franca, a Maria Isabel Marmol Piso, né? Lá de Franca, Francisco de Assis Marmol, lá de Franca também, os queridos manos, né, também estão por aí, né, a Inês Martins, Aparecida. Né, a Aparecida, aqui da nossa sinagoga Venendoa Regional Bauru, né, e por aí afora vai, amados. Então, agradecemos a Hashem, né, por esses momentos, e por podermos estar juntos aqui, e amanhã estaremos de volta aí com as mais novas lições de Haye Sarah. Shalom, shalom, gratos pelas preces, né? O plantão foi tranquilo, porém com muito frio, misericórdia, caiu 13 graus, né? Essa madrugada aí, meu Deus do céu. Baruch Hashem, vamos em frente, shalom, shalom.